Olá, estamos começando mais uma edição do nosso podcast Na Pauta. Hoje é o último dia do mês de abril. Estamos no dia 30 de abril de 2025. Uma semana curta, mas com muitas notícias, né? Vamos voltar lá na semana passada. Infelizmente perdemos o Papa Francisco, o Papa Pop, o Papa do Povo, né? Eu acredito que a gente não teve realmente um Papa tão carismático, tão família, tão amigo, tão homem da paz quanto o Papa Francisco. Esperamos que na próxima escolha podemos ter aí um Papa igual ou até melhor do que o Papa Francisco, para que a gente possa ter um mundo melhor, mais paz entre os países aí que estão brigando, lutando, né? Para que isso? Dessa vida não levamos nada, somos todos iguais. E o Papa Francisco, ao longo do seu papado, ele pôde aí realmente mostrar o que é ser um homem da paz. Então fica aí a reflexão. A partir da semana que vem, do dia 7 de maio, começamos aí o conclave. Vamos ver se em breve teremos fumaça branca, que aí abemos papo, ou a fumaça preta, que aí começa tudo de novo o conclave. Também tivemos a grande polêmica da cor da camisa da seleção brasileira. Olha, o país está tão, né, complicado, a gente precisa de tanta coisa para discutir. 2 dias ficaram discutindo a questão da cor da camisa do Brasil. A CBF ontem veio a público e disse que não tem nada, foi tudo boato, a questão da cor da camisa, né? Será que foi boato mesmo? Ou caiu a ficha e eles deram um passo para trás? Bom, o importante é que a camisa da seleção brasileira, não importa a cor política, partidária, nada, nós estamos falando de futebol. A cor da camisa da seleção brasileira continuará amarela e azul. Acabou, fim de papo. Eu acho que, né, chega. E a outra questão, saúde pública. Saúde pública sempre em pauta na nossa região metropolitana da Baixada Santista. Você, o senhor, a senhora, já tomou a sua vacina? Ontem eu estive com 3 amigos, não próximos, né? Mas com uma gripe tremenda. A gripe está aí, mesmo porque nós estamos aí vivendo uma mudança climática muito grande. O outono chegou, sol, chuva, estamos com 3, né, temperaturas durante o dia. E aí nós estamos vivendo aquele clima que a gente realmente precisa, gosta, mesmo porque nós tivemos um verão super intenso, e agora está na hora realmente de ter uma baixa na temperatura, que as chuvas venham, mas não venham para estragar, para criar o caos, né? Porque a necessidade da chuva é importante para que a gente possa cada vez mais ter um clima gostoso, harmonioso. E amanhã, feriado. Então, tenham todos um excelente feriado. É o último feriado, assim, prolongado, né? E a expectativa é que mais de 300 mil veículos desçam a serra. E olha, vou lhe falar, hein? O último feriado que tivemos, de 21 de abril, já foi um verdadeiro caos. Parece que todo mundo resolveu viajar. Horas e horas na estrada. Vamos ver agora, a partir de amanhã, a partir de hoje à noite, né? Como será o trânsito nas rodovias do Brasil. Não é nem do estado de São Paulo, mas do Brasil. Bom, mas hoje nós vamos falar um pouco da SPU. O que é SPU? Você sabe o que é SPU? E nada melhor do que falar com ele. Ele que está à frente da SPU, do escritório regional aqui de Santos, perguntar de onde aonde atende, se é do litoral norte até o litoral sul, enfim, tudo isso e muito mais, nós vamos conversar com ele. Emerson Santos, obrigado por estar aqui no programa, na podcast Na Pauta, debutando, né, Na Pauta, você que já participou do Conexão Metropolitana, já falou muito, o Emerson foi coordenador regional do PT, e eu sempre faço a primeira pergunta, seguinte, Emerson, quem é Emerson Santos? Muito bem, mas antes, primeiro, dar um viva ao Francisco, né? Você comentou do Papa, uma figura, um ser humano extraordinário, e com certeza esperamos aí que possa vir um Papa ainda melhor, como você disse. Milton, eu que agradeço aí o convite, a você, aos
ouvintes, né, do podcast. E você não falou nada, mas nós combinamos, viemos iguais. É verdade, né? é verdade. Viemos de azul. Bem, quem é Emerson Santos? O Emerson Santos é um cara legal. Mas o Emerson Santos, eu tenho uma pessoa que estou aí na militância política desde os meus 16 anos de idade, né? Como você mesmo disse, nós tivemos a oportunidade de já estarmos juntos em outros programas. E uma pessoa que é casada, tem 2 filhos, sou avô, né? Então o tempo passa, mas uma pessoa feliz do que eu faço, tenho convicção daquilo que eu faço, é isso que me mobiliza todos os dias. Maravilha. Você é avô de quantos netinhos? Por enquanto, uma netinha. Uma netinha? Qual o nome dela? Catarina. Quantos anos? 4 anos. Fará 5 agora em junho. Cara, se eu soubesse que era tão bom ser avô, não tinha nem sido pai. Mas muito ser bom. Avô tem que ser pai, né? Eu sei. Você sabe que eu tenho 2 netas. Eu tenho a Isabela de 4, que vai fazer 5 em agosto, e tem a Maria Luísa, que tem 1 ano e 9 meses. Cara, é algo sensacional. Não tem preço. Assim, eu falo com a Maria Luísa quase que diariamente. A minha filha faz videochamada, né? E o dia que não faz, parece que o dia não tá completo. E é gostoso demais, cara. E eu tenho 2 meninos, né? Não tive a oportunidade de ter uma filha, né? Então, quando veio uma neta, acho que completou aquilo que estava faltando. Né? Então, isso aí. Foi bem bacana. Então, tá bom. Bom, você hoje está à frente da SPU, escritório regional que fica ali na Augusto Severo. Queria que você falasse um pouco o que é a SPU, né? E de onde a onde atende, né? Para que a gente possa poder explicar para os nossos ouvintes telespectadores. Porque, de repente, tem algum ouvinte telespectador que precisa buscar uma luz, buscar uma informação e não sabe aonde de repente é na SPU. E não sabe nem o que é, né? SPU é a Secretaria de Patrimônio da União, né? Que cuida e tem a responsabilidade de zelar aquilo que é patrimônio público do governo federal. E aí você perguntou, geralmente as pessoas nos chamam de laudênio. Né? Então as pessoas associam a SPU ao laudênio. Né? Inclusive, meu apelido já está virando laudênio. É uma secretaria extremamente importante, ela é uma secretaria que está no Ministério de Gestão e Inovação, a ministra Esther Dweck, que comanda esse ministério. E o SPU, uma coisa interessante, é que ele só tem escritório descentralizado aqui na Baixada Santista e no Piauí. Nos estados tem uma superintendência, mas aqui foi uma conquista desde 2004. E por quê? Porque Santo São Vicente, por exemplo, é uma ilha, né? Apesar de ser por ser sede de município, ela tem a sua independência administrativa. Mas, basicamente, ela está envolta de áreas que a gente chama área de marinha, né? Que não tem nada a ver com a marinha, exército, nada disso. Aqui, na época do Império, chamava-se área de mar, né? Então, era na época ainda da colônia portuguesa, então chama-se área de marinha. Então, nós temos um volume muito grande de terras, né? Aqui na Baixada Santista, em especial, de áreas de marinha. Sem dizer que nós temos o porto, né? Que é o maior porto da América Latina, e, né, aqui escoa 30% da nossa produção. Então, o SPU tem, e também produzir políticas públicas, seja na regularização fundiária, seja na destinação de áreas para produção habitacional, Instituto Federal, unidade de saúde, enfim. Então, nós temos um volume muito grande de trabalho. Agora, Emerson, para os nossos ouvintes poderem entender ainda melhor, até eu particularmente, que eu desconheço algumas situações da SPU, vamos dizer, a prefeitura, vou pegar a prefeitura de São Vicente, está lá com um projeto de construção de 100 moradias, mas não tem o terreno. Aí ela tem lá, sabe que tem um terreno da União que dá para construir essas 100 habitações, para poder fazer remoção de pessoas que moram em lugar precário, com palafitas. Como que é esse processo? O prefeito vai lá, bate na porta do Emerson, mostra o projeto, aí tem um trâmite, isso é fácil, não é fácil? Como é que funciona?
Então, primeiro depende de qual governo, né, nós temos a nível federal. Tá. Né? Se a gente pegar hoje o governo do presidente Lula, ele tem como diretriz fazer com que as áreas públicas sejam destinadas para o objetivo social, o desenvolvimento econômico sustentável, enfim. Então, essa é a diretriz do governo federal. Então, o que nós temos de área disponível, e que são poucas, né, apesar de a área toda ser área de marinha, mas áreas que estão aptas a serem destinadas são poucas. Mas, então, a nossa orientação é destinar. Então, eu, quando assumi em 2023, procurei todos os prefeitos, né, e agora fiz mais uma rodada, porque teve renovação de prefeitos, no sentido de perguntar a cada prefeito qual era a sua prioridade, que ele tinha de estratégia e tal. Então, as áreas que nós temos duas formas de destinar essa área. Nós podemos destinar para a prefeitura, para ela produzir habitação. Tá. Então, essa área a gente destina para o FAR, que é o Fundo de Arrendamento Existencial, e a prefeitura se credencia no programa Minha Casa Minha Vida. Então, ela já tem a área, e isso faz com que seja mais fácil ser aprovado o projeto, porque barateia o custo do projeto, porque o governo federal, ao dar uma área, é uma área também que está financiando, né? Está dando uma área para a produção habitacional. Ou como o Instituto Federal, ali onde vai ser, ali no Centro de Convenções. Ali é uma área da União, a gente tinha destinado para ser um centro de convenções, e hoje a gente vai mudar o objeto, já mudamos e estamos mandando essa área para o MEC, por exemplo, para construir o Instituto Federal. As áreas habitacionais, por exemplo, pegar o Tancredo, é a área da União Federal. Se você pegar ali no Bitaru, onde está sendo construído ali atrás, onde eram as moradias, prédios ali. Ficou parada a obra, foi retomada, ali também é uma área da União. Se você for ver aquele que foi, inclusive era secretário de Habitação, que foi ocupado, estava abandonado ali na Primavera Penedo, Sim. é a área da União. Então, você tem vários locais que são áreas da União e são destinadas. Aqui mesmo em Santos, nós temos 3 empreendimentos. Um foi entregue, que é o Bananal, aqui no Jabaquara, e nós temos um no Parque Prainha, na Zona Noroeste. Parque Prainha é São Vicente. Prainha, né, que é ali na Zona Noroeste, e no Jabaquara. Tudo área da União. Nós temos sendo construído pelo entidades. É que eu falei, eu posso dar para a prefeitura, mas eu também posso fazer um edital público para que entidades possam fazer, através do Minha Casa Minha Vida, entidades. Nós temos um na Ponta da Praia, em frente ao mar, 12 andares, uma área da União. Aonde? Ali a gente chama Vila Sapo. Ah, tá. Na perimetral, não. Quase em frente. Quase em frente. O último armazém ali do porto, né? Isso, muito bonito empreendimento. Entrega quando, você sabe? A expectativa é no meio do ano agora. Meio do ano. Então, ali era uma área da União, eles estavam ocupando uma área da União, a gente pegou uma área ao lado, que também era da União, fizemos o Minha Casa Minha Vida entidade, as próprias famílias vão lá, contratam a empresa, e aí qual é a vantagem? A vantagem é que você acaba fazendo empreendimentos melhores. Porque é o próprio... Sim. Quem vai morar... Quem vai morar que negocia com a empresa. Para tu ter uma ideia, ali está em torno de 52 metros quadrados. Minha Casa Minha Vida padrão é 43 metros quadrados. Né? E aí você adapta, né? Lá tem elevador, né? Então tem outras melhorias. E também o uso do cortiço, que também é a área do Minha Casa Minha Vida Entidades. Interessante. Agora, que nem no caso do Santos Futebol Clube, quando a gente passa ali, tem lá a placa e tem o símbolo da SPU. Aquele terreno é da União. Isso é uma questão também que vem há anos, que o Santos quer esse terreno para sua posse. Por que fica esse entrave aí de vai para o Santos, não vai? Se fosse do Corinthians, era mais fácil? Não, porque o campo do Corinthians não é em área pública, né? É do povo, né? Porque ele não pagou, né? Aí é o Corinthians. Com a caixa. O Corinthians é o problema do Corinthians. Mas no Santos, e eu sou santista, na realidade, tem um histórico ali daquela área, desde a época do Davi Capistrano, que fizeram uma troca e tal, mas ali é a área da União Federal. E tinha ali o Santos tinha que dar uma contrapartida social, tal, enfim. E depois teve o entendimento no Tribunal de Contas da União que não daria para ser dessa forma. E aí ou o Santos compra ou o Santos devolve, né? Por ser uma área pública. E nós temos um programa que chama PAI, que é o Programa de Aquisição de Imóveis da União. Então o Santos entrou com pedido,
de aquisição, né? E semana passada nós fizemos os ajustes de matrícula em nome da União, né? Inclusive para o Santos poder, se caso quiser financiar, né? Por uma instituição financeira, né? Mas está bem encaminhado para que o Santos adquira e compre da União Federal. Sabe qual seria o valor? Em torno, acho que estava em torno, não sei agora dizer se é o mesmo valor, em torno de 73 milhões. 73 milhões. Que nem no caso dessas moradias que você falou que o terreno era da União, ainda é da União. Aí se constrói lá, vamos lá, Vila Sapo, você falou? Vila Sapo. Vila Sapo, né? Lógico, a partir do momento que é entregue, todos com escritura, cada um com seus documentos, não é mais da União, é de propriedade de cada morador. Uma boa pergunta, né? Não, sempre será da União. O que é a área de marinha, sempre será da União Federal. Por quê? Porque a costa brasileira, né, até por uma questão de segurança que foi, né? Então tem uma faixa, né, que estabelece, que é aquela lei da linha de praia-mar, né, da maré mais cheia, de 1841, 33 metros, pá. Então, isso que estabelece a área de marinha. Então, ele agora depende do regime, né? Você tem áreas que são, a gente chama de aforamento, onde a pessoa fica dona de 87% e a União fica com 17%, ou você tem a maioria, que é ainda hoje, que é regime de ocupação, que a pessoa tem a moradia dela, tudo, mas ela tem que pagar uma taxa para ocupar essa área que pertence à União Federal. No caso dos conjuntos habitacionais, em alguns casos a gente está fazendo um processo de doação, né? Que acho que é o melhor, a minha avaliação. Onde é conjunto habitacional, bairros, por exemplo, tem Zona Noroeste, aqui é área da União, Cidade Náutica São Vicente, onde você morou. Sim. É área da União, né? Então, essas áreas ainda eu defendo que a gente possa fazer um processo de doação. Mas essas áreas ainda têm uma vinculação com a União Federal na maioria das vezes. Bom, então a União tem muitos terrenos, vamos dizer assim. Tem um levantamento, lógico, deve ter um levantamento da SPU. Hoje, na nossa região metropolitana, você tem esses números assim, de cabeça? Não. Não. O que eu tenho aqui, no Brasil, nós temos em torno de 750 mil imóveis dentro do sistema. Não é muito. Se você fizer um trabalho como a gente diz, inclusive a gente está fazendo um processo de homologação de toda a costa, que a gente tem um acórdão com o Tribunal de Contas. Por que homologação? Porque eu preciso homologar essas áreas, porque a gente trabalha muito com caracterização presumida. Então, a gente precisa homologar, estabelecer de fato ponto, né? E esse trabalho tem que ser feito até 2026, mas acho que não vai dar tempo. Mas, enfim, qual a pergunta mesmo que tu fez? Do número de terrenos aqui na nossa região. De imóveis, né? Porque assim, nós temos muita terra e tal, mas muitas dessas áreas têm dono. Sim. Né? Então, a pessoa pode ser proprietária. Grande parte dos prédios da orla da praia, as pessoas são donas dos seus imóveis. Só que eles estão se utilizando de uma área de marinha. E, para isso, eles precisam pagar. Então, isso necessariamente, em última instância, a União pode reaver? Pode. Mas tem a benfeitoria do sujeito e tal. Tem um preço. Tem um preço. É do sujeito. Sim. Né? Então, isso não é... É mais uma questão estratégica. Né? Que é uma outra discussão, a PEC das praias, tal, que é um bom debate que a gente pode fazer em um outro momento. Mas, assim, esses imóveis, por exemplo, 20% do que nós arrecadamos em cada cidade, que a gente cobra a taxa de ocupação das áreas que são ocupadas da União. O sujeito, quando vende um imóvel, ele paga o chamado laudênio. Aí, por isso que então, é como o ITBI municipal. Né? Então, ele paga o laudênio. Então, para você ter uma ideia, nós deixamos em torno de 20% do que nós arrecadamos, fica com o município. Santos, nós deixamos o ano passado em torno de 6 milhões. São Vicente, 1,2 milhão. Né? Então, isso significa que
boa parte do que é arrecada, que você paga, fica no município. Ah, muito legal. É pra como se fosse prefeito o usar. ISS, vamos dizer assim, né? O Imposto sobre Serviço que as empresas pagam do serviço que é prestado no município, então fica. Isso é importante. Isso. É porque muita gente fala que é um imposto cobrado para a monarquia, não existe nada disso. Fica no município. 20% 20%. do que é arrecadado. O resto E vai esses pros cofres. 20%, ele é uma verba carimbada para o Não. prefeito? Não. O prefeito utiliza da forma que ele... Acho que vai até junto com o fundo de participação dos municípios. Ah, entendi. Entendeu? Então, por isso que é importante, né, ter arrecadar direitinho e tal, porque parte desse recurso vai para o próprio município. Maravilha. Agora, Emerson, o SPU em Santos, como eu disse, fica na Augusto Severo, ali no centro de Santos, e você responde de onde a onde? Então, o que ampliou agora, que agora a gente responde Baixada Santista e o Vale do Ribeira. Tá. Né? Então, eu tenho ido bastante no Vale, bem bacana. Ali tem outras configurações, porque, por exemplo, tirando Canané, Iguape e Ilha Comprida, as outras cidades não têm área de marinha, por exemplo. Né? Porque a área de marinha é só áreas que têm influência do mar. Sim. Né? Ou a maré ou rios que têm influência de mar. Agora, lá a gente tem a malha ferroviária e tem as comunidades tradicionais, sejam elas quilombolas, comunidades caiçaras, né, que é uma outra raia de atuação que nós temos em todo o litoral, né, que é proteger as comunidades caiçaras. A gente tem alguns instrumentos para que isso ocorra, até porque muitas vezes o poder econômico vai lá, expulsa essas comunidades que tradicionalmente ocupam lá seus avós, seus bisavós, né? Então, a gente tem uma atuação também em proteção a essas comunidades tradicionais naquilo que é a área da União Federal. Entendi. Então, é de Bertioga até o Vale do Ribeiro. Isso. Só que, em alguns casos, eu trato também o litoral norte. Tá. Né? Então, por exemplo, casos como essas comunidades tradicionais no litoral norte têm atuado, né? Porque o escritório aqui fica mais estrategicamente mais próximo. Né? Entendi. E a demanda é muito grande? Tem muito trabalho, os prefeitos pedem, os prefeitos vão buscar esses terrenos para que possa ser construída moradias. Porque quando eu falo moradias, é porque eu acho que é o maior déficit, não só aqui da nossa região, mas como do Brasil inteiro, né? Agora, o grande problema não é só a União, ou quem quer que seja, dar o terreno e construir. O problema maior, que eu particularmente vejo, que aí não é um problema da SPU, não é um problema do governo federal e nem do governo estadual, e sim do município, é que tenha o congelamento da área que for da remoção. Porque se o prefeito não fizer o congelamento, não fizer algo dentro daquela área, é pior do que enxugar gelo, né, Emerson? Não, sem dúvida. Por isso também que programas como o PAC, né, eles vieram justamente para dar aos prefeitos essa possibilidade. Porque o PAC ele é um programa que envolve o processo de urbanização e o processo de construção de produção habitacional através da Minha Casa Minha Vida. Então, são dois programas que se encaixam. Por que eu digo isso? Porque, como você disse, é certo. Por exemplo, vou dar um exemplo em São Vicente, secretário de Habitação. Então, nós retiramos ali aquelas famílias que chamavam do Caminho das Índias, ali perto do lixão do Sambaiatuba. Então, foram para o Tancredo Neves. Se você não tem uma política que estava dentro de um PAC, mas aí eu saí, entre outros prefeitos, aí Sim. também acabou o governo federal, não teve mais política de investimentos, né, volta agora com Lula. Mas aí se você não tiver uma intervenção lá, então a produção habitacional tem que ser vinculada à intervenção nessa área, precisa ter recurso. Daí você faz uma pista de borda, uma ciclovia, um parque, alguma coisa que impeça que seja essa área reocupada. Né? Então, agora, com a volta do presidente Lula, por exemplo, Santos recebeu aqui 200 milhões para o Jardim São Manuel, um projeto de urbanização. A Vila Gilda, né, já tem um projeto piloto que é o Parque Palafitas, né? O presidente Lula sobrevoou a área quando veio aqui anunciar a questão do porto e pediu providências, porque é a maior núcleo de palafitas do Brasil, a Vila Gilda. Né? Então, a ideia é que... Então, assim, essas obras, essas urbanizações são muito importantes para que essas áreas não sejam reocupadas. Né? E aí, porque é tão importante para nós, às vezes as pessoas não entendem, né? Porque é garantir ali todo o nosso estuário, boa parte dele é ocupado. México 70, São Vicente, Sambaiatuba,
Vila Gildas. Então, o nosso estuário acaba sendo contaminado. Tem a questão ambiental envolvida aí, tem a degradação ambiental dos nossos mangues e tem a contaminação do nosso estuário, porque não tem saneamento. Né? Então, são intervenções que, lógico, que é super importante para aquela família, para garantir uma melhor dignidade a ela, mas é importante para todos nós, porque isso influencia na qualidade de vida nossa aqui da Baixada. Né? Então, o governo Lula, voltando fase 3, retoma esses programas de intervenção nessas áreas urbanas, que permite não só a urbanização, mas também a realocação dessas pessoas. Muito bem, estamos recebendo hoje no podcast Na Pauta Emerson Santos, ele que está à frente do escritório da SPU aqui na cidade de Santos. O escritório fica na cidade de Santos, mas como ele disse, ele atende de Bertioga até o Vale do Ribeira e também algumas cidades lá do nosso querido litoral norte, como São Sebastião, Caraguá, Ubatuba, uma saudade enorme de São Sebastião. Ilha Agora, Bela. Emerson... Oi? Ilha Bela. Ilha Bela, faz tempo também que eu não vou a Ilha Bela. Agora, Emerson, você na abertura, né, falou da questão que você foi secretário de Habitação de São Vicente, e eu acompanhei de perto lá o seu trabalho para reanimar, ressuscitar, eu posso usar esse termo, do conjunto Primavera Penedo, um conjunto que foi entregue, entre aspas, ficou abandonado, teve invasão, depredação, tiraram um monte de coisa que já tinha lá, e você, à frente lá da secretaria, junto com o prefeito Luiz Cláudio Bini na época, fez um trabalho aí de formiguinha, que não foi fácil, para que hoje realmente esse conjunto, como já foi entregue no mandato do Pedro Gouveia, e hoje já tem lá pessoas morando, né, pessoas que têm uma qualidade de vida melhor. Eu queria que você rapidamente falasse como foi esse trabalho, que foi um trabalho árduo ali, né? Foi um grande desafio. Interessante que logo quando eu assumi a Secretaria de Habitação, viajei no Carnaval, mas aí houve a informação de que iria ser ocupado. Eu ainda tentei, fui na área antes de ocupar, conversei com algumas famílias e tal, falei, não façam isso e tal. Enfim, fui pro Carnaval, voltei, estava totalmente ocupado, né? E ali teve vários problemas, aquele empreendimento, né? E aí a gente iniciou um processo de negociação. Eu lembro que a desocupação, que foi uma decisão federal, inclusive, que é uma área federal, a juíza determinou a desocupação. Eu fui lá, antes, falar assim, olha, vai sair. Foi avisar, entrei lá sozinho no coisa. Minha família, não vai lá, não, eu vou lá, vou avisar eles vão para receber. Aí tinha até uma jornalista, não lembro o nome dela, da Bandeirantes. Né, ela estava lá na porta, ela acabou entrando junto comigo, entrou só eu e ela. Né, e um cinegrafista com ela e tal. E aí falei para a galera, gente, ó, o que eu posso garantir a vocês, vai ter a desocupação, mas que a gente vai manter o canal de diálogo, quem não tiver onde morar, a gente vai arrumar um local, enfim. E aí foi aquele surdunço lá, uma parte das famílias ficou em alojamento um período, depois foram para lugar social, e a gente conseguiu, depois, numa matemática ali, envolvendo o Estado, o governo federal, o município, e foi reconstruído aquele empreendimento. Melhorou, porque assim, aquilo era uma vergonha para a cidade, né? Do jeito que estava abandonado, todo mundo roubou tudo e tal. Lógico que era um empreendimento já com características mais antigas, né? Porque foi parado muito tempo. Né? E lógico que ali tem alguns problemas que precisavam ser resolvidos. Mas aí teve o Tancredo também, teve o Vila Ema. A gente produziu... Consegui, esse Bitaru que está terminando agora, uma parte dele, os 228, foi meu último ato como secretário de Habitação, junto com o prefeito, que a gente conseguiu ali 3 milhões para retomar a obra e parece que vai ser entregue parcialmente esse ano. Entendi. Uma outra pergunta uma dúvida que eu quero tirar com você, a questão, você falou dos terrenos, que as prefeituras podem vir com projetos, escrever, fazer moradias, e a iniciativa privada, ela pode procurar a SPU, tem um terreno lá que eu sei que é da SPU, tem como eu me cadastrar para eu fazer construção Minha Casa Minha Vida, para poder vender para um público em geral? Existe essa possibilidade ou não? Para o Minha Casa Minha Vida, não. Né? Porque o que nós temos, né, para destinar para política habitacional de habitação de interesse social. Tá.
Agora, tem muitas ações que nós podemos, por exemplo, vender, Tá. né, uma área que a gente avalia, que é uma área exclusivamente para atividade econômica. Entendi. Essa área pode estar dentro da poligonal do porto, toda a extensão do porto é área de marinha, né? Então ela vai para dentro e fica sendo administrada pela autoridade portuária para atividade econômica, ou nós podemos fazer através da prefeitura. A prefeitura, por exemplo, tem uma área pública que ela quer, por exemplo, fazer uma atividade, fazer dessa área uma atividade econômica que ajude a se desenvolver a cidade, gere emprego, né? Então a gente pode fazer uma destinação para a prefeitura e a prefeitura fazer uma licitação para a atividade econômica. Então nós podemos fazer dessa forma, entendeu? Então temos algumas ações nesse sentido. Geralmente a gente destina para o poder público e o poder público faz a licitação, só que é uma sessão onerosa. Diferente, por exemplo, nós vamos dar aquela área que é da União, né, mas a gente mandou para o MEC, para o Instituto Federal. Tá. É gratuito, né? Nós temos várias escolas, por exemplo, São Vicente, a área da União. Nós vamos fazer sessão gratuita. Agora, quando é para atividade comercial, a gente faz a sessão, mas ela é onerosa. Então, ele tem que pagar a União Federal como uma ocupação. Como você paga a moradia, uma ocupação em área da União, uma empresa privada, se vai desenvolver uma atividade econômica em área pública, tem que pagar. Mas o preço ele é diferente do preço do mercado? Não, assim, é muito em função da informação que o município nos passa a partir do valor venal do imóvel, né, do terreno, quanto vale, tem um percentual de cobrança ali. Né? Mas, geralmente, a gente... Por exemplo, você pega aí a orla, né, da praia, você tem os quiosques, né, é atividade econômica em área pública. Né? Agora estou tentando regularizar em Peruíbe o mercado de peixe, ali, que é bem bacana, ali em Peruíbe, eles querem conseguir recurso para fazer Agora, aqueles boxes que vendem peixe é uma atividade econômica, então tem que pagar a União. Né? Então, ou a prefeitura faz a licitação e depois a própria prefeitura pode pagar por eles, entendeu? Então, e a prefeitura cobra deles. Então, mas a atividade econômica em área pública é cobrada, não é gratuita. E lembrando que sempre o terreno continuará sendo da União. Sempre, em alguns casos, a benfeitoria é incorporada à União Federal. União. É igual o Parque Valongo aqui, tá? Que é uma atividade... Porque ali está dentro da poligonal do Porto, mas não é uma atividade necessariamente portuária, mas é um projeto de integração porto-cidade. Né? Então, aquelas benfeitorias feitas ali são incorporadas posteriormente para a União Federal. Interessante. Muito bem, tirando aqui algumas dúvidas com o Emerson Santos, ele que está à frente do escritório da SPU. SPU é Secretaria de Patrimônio da União. Muito bem. A gente às vezes fala SPU. Desde 2004, você falou? Eu assumi em agosto de 2023. De 23, mas não. ela O escritório de 2004. 2004. O primeiro coordenador nosso, a gente pegou uma salinha emprestada na prefeitura, logo quando saiu, e foi o Esmeraldinho. Ele foi o nosso primeiro... Ele foi o primeiro e depois voltou também, agora recentemente. Acho que uns 2, 3 anos atrás ele estava. Não, né? quem estava era o Serginho. Não, mas antes do Serginho, não era ele? Não. Não? Acho que não. Não? Acho que ele ficou o período... Ficou só o período. Isso. Serginho. Então, Serginho, faz sempre o mesmo Serginho. Serginho está bem. Tá bem, sempre né? falamos com ele. Nosso amigo. Muito gente boa. Agora, Emerson, a questão do... Vamos lá pro Vale do Ribeira, né? Nós recebemos aqui, a semana retrasada, o prefeito de Sete Barras, Ítalo Costa. Conheci. Jovem, 22 anos, é o prefeito mais jovem do Vale e o prefeito mais jovem eleito da cidade de Sete Barras. Existe algum projeto específico lá em Sete Barras? Porque ele falou aqui no programa que ele vai construir moradias, mas você sabe me dizer, eu nem me perguntei na época se é da SPU... Acredito que não. O que eu conversei com o Ítalo, inclusive antes ele assumir ainda, já tive o prazer lá, eu fiz uma rodada no Vale e conversei com alguns prefeitos, inclusive antes de assumir, né, para saber se tinha de prioridade. Sabe que ali o Rio Ribeira, ele é um rio federal, que tem essa é uma outra característica, não é área de marinha,
porque a área de marinha é relação ao mar, mas rios federais. Por que é rio federal? Porque ele vem do Paraná, São Paulo, é um rio só. Então, ali, a margem do rio Ribeira, a gente chama de margem, esqueci o termo que fala, mas como se fosse uma área de marinha, mas é margem do rio. Só que a metragem é diferente, tá? Mas essa margem é da União. E o Ítalo chegou a comentar, porque ele quer urbanizar um trecho ali para atividade turística, de lazer e tal, e precisa da nossa autorização e tal, e a gente conversou sobre isso. O que eu tenho muito no Vale é a linha ferroviária, porque a linha ferroviária está sendo incorporada com a extinção da FEPASA, o seu patrimônio é incorporado à União Federal. Então, por exemplo, no Vale em especial, que não está em operação, porque nem a Rumo, nem a RMS operam Vale mais, né? Então, isso aí é incorporado para nós. Então, estações, terrenos que pertenciam, moradias, a gente também está procurando, fizemos um convênio agora com o CAL, que é o Conselho de Arquitetura e Urbanismo, para regularizar as famílias que estão em área da ferrovia. Então, no Vale, a gente tem uma demanda nesse sentido muito grande. Uhum. Temos algumas áreas... por exemplo, eu tenho uma área lá em Registro, que a gente está fazendo uma negociação com a CEAGESP para ser um centro estratégico para o agricultor familiar, né? Nós temos uma outra área que a gente tive com o prefeito de Registro, e ali ele quer fazer um parque e, ao mesmo tempo, uma área... Eu mesmo propus a ele que a gente destinasse a moradia popular. Então, é uma grande área, 78 mil metros quadrados, né? Então, é uma área grande que é da União. Então, vai poder, ali em Anadias, nós temos uma área também grande da ferrovia, que o prefeito quer fazer um parque. Então, tem as cavernas de Iporanga e Eldorado, né, que é a Caverna do Diabo. Essas cavernas são da União Federal, né? Então, tem muita demanda também. Aí tem você em Cananéia, Ilha do Cardoso, né, que a gente pretende fazer um TAUS. TAUS é um termo de uso sustentável, ali tem comunidades tradicionais, tem comunidade indígena. Né? Em Eldorado estamos dialogando com as comunidades quilombolas, que nesse trecho de rio estão sobre a área da União. Você falou da Ilha do Cardoso, bateu umas saudades agora. Eu estive lá uma vez, é maravilhoso, né? Para quem não conhece a Ilha do Cardoso, vale a pena conhecer. Você vai até Cananéia, aí lá você pega uma lanchinha, você vai até a Ilha do Cardoso, 10, 15 minutos, nem isso. E lá você vê os golfinhos, né, nadando. Isso. E tem uma infraestrutura, tem... Ali a Fundação Florestal está ali dentro, né? Que é do Estado. Tem trilha. Tem trilha. E eu andei ali, viu, com um pescador tradicional de lá, que eu fui lá para conhecer mesmo o trabalho, né? E aí ele entrou dentro do coração dele, do Cardoso. Que legal. Né? Tem jacaré, eles têm tipo um sítio, dentro, lá dentro mesmo. Né? Tem cachoeira, coisa muito legal. Esse eu fiz um passeio não só de turista, né? Assim, na praia, nos pontos turísticos, mas fui lá no miolo, no coração. E tu sabe que aquela ilha faz divisa com o Paraná, né? Sim. Ela é enorme, né? Mas, então, ali a gente tem atuado. E assim, vale a pena. Quem quer passear em Cananéia, maravilhoso, gostoso. Né? Cananéia, Ilha Comprida. Eu, na minha juventude, não, na minha infância, meu pai nasceu em Cananéia e minha mãe nasceu em São Sebastião. Meu pai era portuário, minha mãe professora. Então, meu pai tirava as férias em janeiro para coincidir com a da minha mãe e da nossa, né? Minha e do meu irmão. Então, nós passávamos 15 dias de férias em São Sebastião para contemplar a família da minha mãe e 15 dias em Cananéia. Para o extremo, né? Então, eu cresci ali na travessia de balsa, pescando baiacu. Né? A Ilha do Cardoso eu fui agora, recentemente, acho que uns 5, 6 anos, há pouco antes da pandemia. Né? Então, em Cananéia mudou muito da época que eu ia, né? Hoje, Cananéia, Carnaval de Cananéia é maravilhoso. Eu vou confessar, eu conheci Cananéia estando na SPU. Eu já tinha ido em Ilha Comprida, em Guape, mas em Cananéia não fui. Vai no carnaval de lá, um carnaval familiar. Eu fui, aí eu fui com a minha esposa, inclusive. Mas eu fui uma semana após o carnaval, ainda estava no clima. Sim. Tava bastante turista lá. Carnaval de rua, maravilhoso. Comer ostra, né? Não gosto. Não gosta? Não gosto. Meu pai chegava em Cananéia, a primeira coisa
era comer lá na travessia de balsa já. Era comer a ostra. Botava o limão e... eu cheguei em Canaléia, eu adoro. E marisco, tu gosta? Gosto. Não como nada disso, não. Eu não sou... Peixe eu como, mas que nem camarão não como, ostra, lula, essas coisas. Como tudo. Não. Pode mandar para mim. Emerson Santos, o homem que está à frente ao escritório da SPU. É sempre bom conversar com você, Emerson, porque o Emerson, além de tudo, é um amigo, uma pessoa que eu aprendi a conhecer e gostar, porque é um cara trabalhador, né? E eu gosto de gente trabalhadora. Porque pessoa que está com um cargo público e ficar encostado não aparece, para mim, bom, nem aparece aqui. Então eu fiz questão de trazer o Emerson aqui para poder, especificamente, contar um pouco o que é SPU. Porque, como eu já disse, né, SPU, as pessoas não sabem nem o que significa, né? Então é importante. Eu também, algumas coisas que você está falando aqui para mim é novidade, e eu fico assim feliz de ter você à frente desse cargo, Emerson, porque a gente realmente precisa de áreas para que a gente possa cada vez mais melhorar a qualidade de vida da população. É para isso que a população paga imposto, é para isso que a população elege o presidente A, B ou C, não importa quem esteja, o importante é que faça. Tem que fazer a coisa acontecer, né? E eu estou vendo que realmente tem acompanhado o teu trabalho, que você vem, você tem rodinha no pé, né? Não tem parado. Você e o... Qual é o nome do motorista lá? Do Mazola. Do Mazola. O Mazola, aquela L200 já está rodando bastante, né? Bastante. Vocês estiveram recentemente no Vale, que você falou, não é isso? Fui. Assim, primeiro, eu sou uma pessoa do diálogo, converso, né? Eu sou vocacionado ao serviço público, eu gosto Você é psicólogo, né? Sou de formação, né? psicólogo de formação. E eu gosto do serviço público. Já trabalhei na iniciativa privada no começo da minha vida, mas o serviço público me mobiliza, né? E como você disse, quando eu estou no serviço, eu estou porque eu gosto, né? Então, e gosto de fazer. E ao assumir a coordenação aqui, a primeira coisa que eu fiz, eu conheci a região, rodar a região, por exemplo, não conhecia a Canaléia, né? E para mim, pensar em colaborar com a cidade, eu preciso conhecer a cidade, preciso conhecer a sua especificidade, né? Então eu rodo, eu vou lá na comunidade quilombola, na comunidade tradicional. Sábado agora eu estava lá na Ilha dos Pescadores, em Cubatão, conversando lá dentro com eles sobre ali tem uma intervenção do PAC, né? Grande que vai ter de urbanização, né? E eles têm alguns pleitos lá, e eu acabo sendo também, viu, Milton, um pouco um interlocutor do governo federal, né? Eu tenho uma relação muito próxima com o ministro Padilha, e ele estava na Secretaria de Relações Institucionais, então eu também ajudava muito o governo federal, porque o governo federal é muito distante do cidadão, né? Natural, porque claro. O governo federal, ele, por exemplo, nós destinamos a área, mandamos dinheiro, mas quem constrói é a prefeitura. Uhum. Nós mandamos recurso para o SUS, mas quem faz a gestão ali na ponta é o município, né? Então tem uma distância grande. Então eu tento encurtar essa distância do governo federal no território aqui, né? Então a gente vai ter várias intervenções. Para tu ver, o Minha Casa Minha Vida, as 8 cidades no primeiro edital foram contempladas. O PAC, você tem São Vicente, Santos, Cubatão, são grandes obras de urbanização. Então é importante que nós estejamos presentes ali, né? Quando você vai fazer uma intervenção como na Ilha dos Pescadores, o governo federal agora vai montar um posto territorial, né? Então, vai ser obrigação, tá no escopo do projeto, tem que ter um posto lá de atendimento ao cidadão. Porque você está interferindo na vida dessas pessoas, mudando a vida dessas pessoas, e elas precisam entender, participar, ajudar a construir esse projeto, né? Então, eu sou um cara que não fico muito no gabinete, eu gosto de conhecer, fazer reunião, conversar com a comunidade e também fazer essa relação mais próxima do governo federal. E quando você fala dessa questão dos municípios, né? Às vezes, isso aqui eu estou falando, não importa qual é o governo, se é o governo A, B ou C, mas aí o governo federal, ele estende a mão, faz, e muitas das vezes tem prefeito que na inauguração nem convida. Nem convida, né? Às vezes eu convido o adversário. Exatamente, Então isso é importante ter essa pessoa que possa monitorar, acompanhar,
e poder realmente, junto com a prefeitura, mesmo que seja de partido de oposição, e dizer aqui, ó, que nem fizeram Tarcísio e Lula na assinatura do túnel, né? Ó, nós fizemos juntos. Todo mundo sabe que eu sou militante do Sim. PT, que sou desde 89, né? Meu PT é carimbado na minha coisa. Mas assim, eu conversei com todos os prefeitos. Falou do Ítalo, o Ítalo é PL. Assim, eu fui lá, conversei com ele, prefeito, que precisar, porque, primeiro, essa é uma orientação do presidente Lula, né? De tratar as disputas, as diferenças, tratamos no processo eleitoral. Agora aqui, porque se eu ajudar a cidade, estou ajudando o cidadão que mora nela. Sim. Nem importa qual o prefeito seja. Então, eu conversei com todos os prefeitos, até porque o PT não governa nenhuma cidade aqui na Baixada Santista. Né? Então, o prefeito da minha cidade, eu sou de São Vicente, o PT é oposição ao governo, a minha relação com o Caiamado é institucional, o que eu puder fazer. Eu falei, prefeito, aqui é institucional, é o governo federal, prefeitura municipal. Aquilo que nós pudermos colaborar, ajudar, para ajudar a cidade, pode contar comigo. Muito bom. E isso em todas as cidades. Isso você sabe fazer bem. Agora, saindo um pouco do âmbito da SPU, você que foi coordenador regional do PT durante anos aqui na região. 8 anos. 8 anos, né? E eu quero, nessa reta final do nosso programa, falar um pouco de política. Vamos lá. E eu sei que eu posso falar porque você fica muito à vontade, você é muito não tem problema de falar sobre isso. Agora, o PT, o governo PT, Emerson, ele está passando por um momento aí muito... Né, tivemos algumas turbulências, e a última foi a questão da Previdência. Né? Eu queria que você falasse um pouco da questão do governo PT, mesmo porque nós já estamos numa pré-campanha eleitoral, que o ano que vem, que vai ser uma campanha de maluco. A última já foi de maluco, essa então, com a não candidatura de Bolsonaro, porque, lógico, com todo respeito, eu não sou bolsonarista, não sou petista, minha linha é outra, mas eu respeito qualquer uma, né, porque eu acho que a gente vive num país democrático e temos que discutir que nem gente, com democracia, né, num patamar legal, porque você, quando começa a ter o fanatismo, eu acho que isso não é bom para nada, né? Então eu queria que você fizesse uma pequena análise de como que está, já que você vivencia diariamente, você acabou de falar mesmo que você é PT de carne. Você só é diferente do alemão lá do Santos. O alemão do Santos fez a tatuagem na testa. Literalmente. Você ainda não fez, né? Ele também não pretende. E não pretende fazer. Não, assim, primeiro é importante que a gente vive num contexto mundial diferente daquilo que foi o governo Lula 1 e 2, ou mesmo o primeiro da Dilma. O mundo estava diferente e o Brasil estava diferente, né? Então, houve grandes transformações, inclusive do ponto de vista digital e do ponto de vista da fanatização por alguns setores da sociedade. Ponto. Agora, é um governo que o Congresso Nacional também passou a ter poderes muito maiores do que tinha quando o Lula governou pela primeira vez. Então, tirando essas situações, agora falando da Previdência mais especificamente, que é importante, que é a pauta do momento, primeiro, esse é importante destacar, porque tem muita fake news, cara. Ixi, Maria. E aí, muita gente, amiga minha, recebe e me manda para mim, mas procede. Aí eu tenho que explicar, não procede, não sei o quê. Eu trabalho mais falando de fake news do que necessariamente coisa. Mas, assim, é uma investigação que iniciou pelo governo do presidente Lula, porque a CGU, diferente da Polícia Federal, que é um órgão de Estado, a CGU é uma organização, uma controladoria, mas tem ministro indicado pelo presidente Lula. Então, a investigação começa pelo governo do presidente Lula, porque a CGU, inicialmente, percebeu algumas situações atípicas e que poderiam concluir em desvio de recursos. Dito isso, indica-se que inicia-se a partir de 2019. Alguns já vê sintomas que vêm desde 2016. E essas entidades, sindicatos, né, que fizeram, ele aumentou exponencialmente. Em 2022, no período eleitoral, o Congresso Nacional, à época a maioria do governo Bolsonaro, eles desregulamenta um instrumento que as entidades tinham que renovar.
E isso fez um crescimento exponencial de 2022, 23 e 24, de desconto em folha. Aumentou substancialmente, mas por causa de uma lei feita em 2022. Lembrando que 2022 era período eleitoral, muitos setores queriam agradar vários setores. Entendi. Dessas 11 entidades que são investigadas, só uma foi credenciada no governo do presidente Lula. As outras 10 foram credenciadas no governo Bolsonaro. Então, o que tem que deixar bem claro é o irmão do Lula. O irmão do Lula não tem nada a ver. O sindicato da qual ele faz parte não faz parte do processo de busca e apreensão e nem está indiciada, nem a entidade, nem seus investigados. Porque existem 40 entidades que prestam esse serviço. Só que 11 foram a pedido de busca e apreensão. Porque tem que deixar claro também que tem entidades que podem promover essa atividade e não estão fazendo de forma ilegal. Porque você pode descontar do servidor, do aposentado, desde que ele concorde, ele queira, né? Porque tem entidade que presta serviço odontológico, jurídico e coisas mais. Aí o idoso, eu quero contribuir, quero fazer parte dessa entidade. O que ocorre, o que percebe-se, é que tem um volume extraordinário de aposentados que estão sendo descontados sem saber que estavam. Eles não queriam. Né? E isso é corrupção, isso é roubo deles, porque eles não consentiram. Só que não dá para colocar as 40 entidades. Pode ter entidade, nós temos uma entidade de aposentados aqui na nossa região, que presta serviços para aposentados. Né? Então a gente não pode generalizar. Então, assim, essa questão da Previdência é que como o país está polarizado, e a fake news é um dos instrumentos, porque a fake news ela parte de um fato. O que pega esse fato e você distorce esse fato. Então, se pega a manchete e fala o seguinte: 6 bilhões de reais de rombo do INSS. É verdade. Roubaram 6 bilhões de reais. O que passa para a cabeça do sujeito? Bom, o governo Lula aí roubou o INSS. Não. Na realidade, quem está sendo assaltado são os aposentados na sua folha de pagamento. Tem servidor público que possa ter facilitado ali? Deve ter. Porque o INSS tem a responsabilidade como gerenciador, como gestor, não permitir que isso ocorresse. Entendeu? Tanto é que a CGU, que é o órgão do governo, né, sinalizou ao INSS que estava tendo problemas lá. Você acha que o Lupe cai? Eu acho que não. Assim, é difícil o achismo, né? Hoje, não, porque hoje não tem nada ainda que... Porque quem respondia direto é o presidente. Ministro, ele não deveria ter um olhar, um cuidado? Mas não dá, Lupe. Não, ele deveria, mas não dá. Vamos ser sinceros. Tu imagina você cuidar. Por exemplo, eu cuidando aqui do SPU, que é desse tamanho, aqui na nossa região. Tem processo que eu não sei, que eu não acompanho. Não dá para tu acompanhar uma pessoa só. Você tem que ter uma equipe que faça isso. E esses ministérios são muito carreiras de Estado, são servidores. Você tem pouca... Por exemplo, eu assumi aqui o SPU, eu não trouxe ninguém para ser meu assessor, a não ser cooperado de prefeitura, de pessoa, né? Emprestado. Eu trato com corpo de servidor. O ministério é a mesma coisa. Né? Sai ministro, entra ministro, a estrutura é a mesma. Então, você não consegue ter controle de tudo. Agora, as investigações vão ser levadas. Se mostrar que o Lupe está envolvido ou tem alguma interface sobre isso, aí, logicamente, tem que ser. Né? Como o ministro da Comunicação, que era o Juscelino Filho, a CGU indiciou o cara. Aí o Lula falou, agora você sai, porque você vai ter que se defender. Agora, o Lupe diretamente nada ocorreu. Né? O presidente do INSS, que tinha responsabilidade direta, porque tem um ministro, mas tem o presidente do INSS. Esse caiu. E é servidor, inclusive, de carreira, mas caiu. Né? Então, assim, agora, o resto é disputa política, né? É narrativa. Né? Então, você tem que... Hoje em dia, você perde muito tempo. Você é da comunicação, entende muito melhor que eu. Mas hoje você se perde muito tempo para desmentir as coisas. Né? Entendi. Você perde muito tempo para... Isso tem atrapalhado, na minha opinião, o país. Né? Entendi. Emerson, estamos quase chegando ao final do programa e a minha pergunta final é a seguinte.
o ano que vem o Lula vai para a reeleição? Já está na reeleição, pode gravar. Já está. Eu acho que a gente... A mesma chapa? Não, aí a configuração política vai ser construída, né? O senhor posso dizer só o seguinte, para finalizar. Nós não estamos numa disputa, como mesmo você falou, não é uma disputa normal, né? Nós estamos... O Lula ainda é e vamos sair do PT, o Lula é o único ser político hoje que é democrata, que defende a democracia, que pode vencer o extremismo da extrema-direita. É o único. Então, não é só uma questão... É o único que reúne as condições, né? Que tem uma base popular, que tem capacidade de dialogar com todos os setores da sociedade, né? Porque senão a gente pode cair novamente no extremismo de direita, e a gente está vendo o que está acontecendo nos Estados Unidos, né? Então, já vimos o que aconteceu com o Bolsonaro, mesmo ele não podendo ser candidato, mas a extrema-direita ocupou o espaço da direita, né? E aí é perigoso. Muito bem. Bom, estamos chegando ao final do programa. Recebemos hoje aqui Emerson Santos, ele que está à frente do escritório da SPU, Secretaria de Patrimônio da União. União, muito bem. Deu uma explanada aqui boa para a gente poder entender o que é SPU, o que a SPU faz, terreno, o que pode ser feito, o que a prefeitura pode ir lá bater na porta do Emerson. Ó, tem um terreno ali que é da União, a gente quer fazer moradia, tem um projeto, vamos tentar resolver, enfim. Eu acho que isso é importante porque a gente pode, de alguma forma, né, ter uma perspectiva de que algo vai ser feito para a população. E muitas das vezes com aquele terreno lá abandonado, criando o mosquito da dengue. Sim. E eu acho que isso não é bom para ninguém, mesmo porque o mosquito ele não é do município. O mosquito ele é metropolitano, porque ele voa, né? Ele está ali na barraca do gaúcho, ali na divisa, mas ele pode chegar até o emissário submarino voando fácil, e pica o Calunga e pica o Santista, né? Então, se não houver uma ação metropolitana, eu acho que a gente realmente vai ficar enxugando gelo a vida inteira. Emerson, as suas considerações finais na sua câmera. Mais uma vez, obrigado pela sua participação. Não, primeiro eu que agradeço, Milton, a oportunidade. Acho que é sempre bom a gente poder esclarecer o cidadão, o morador. Isso é um instrumento de comunicação muito importante, né? E a SPU está lá, gente, à disposição de vocês. Ali quem quiser fazer contato, né? A gente tem um espaço físico, mas tem os contatos digitais do SPU. E dizer que estamos aí à disposição, estou muito otimista, acho que a gente vai conseguir produzir bons frutos aí para a região da Baixada Santista. Obrigado e um abraço a todos. Muito bem, chegamos ao final de mais uma edição do podcast Na Pauta, nesta quarta-feira com cara de sexta. Um excelente final de semana, um excelente feriado a vocês, e a semana que vem temos mais um entrevistado aqui no podcast Na Pauta. Olha, você que está assistindo agora, toca aí, se inscreve no nosso canal está crescendo cada vez mais, deixa o sininho, porque quando começar o próximo programa, você será avisado, curte, dê sua opinião, dê sua sugestão, porque o programa ele é feito único e exclusivamente para você. Vou agradecer também a Tela VIP, né? O Max, um estúdio maravilhoso. Se você escutou um barulhinho de obra no fundo, aqui a acústica é fantástica, mas nós estamos coladinho na obra de construção do hospital da Prevent Senior aqui na Costa. Então parece que às vezes eles estão batendo aqui dentro do estúdio, mas por uma boa causa. É mais um hospital que vai atender, em especial aos nossos queridos amigos da melhor idade, porque a Prevent Senior, não estou aqui não ganho nada a Prevent Senior, mas verdade tem que ser dita, a Prevent Senior é um hospital muito mais voltado aos amigos da melhor idade. Um abraço a vocês, excelente final de semana, feriado, até o próximo programa. Tchau, tchau.